Bom, na página 211 da Bíblia em Ordem Cronológica, você vai ver Números capítulo 26, diz que, assim, depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. Isso foi nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles, disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, né, conforme o Senhor tinha ordenado. Aí o texto é longo, não vou ler o texto todo, vai falando de cada tribo, quantos mil jovens de 20 anos para cima poderiam ser listados, né, estariam sendo contados, tá bom? Tem um de Números 26, versículo 51, vai dizer que o número total dos homens de Israel foi 601.730 homens. Ou seja, praticamente a mesma coisa, não é? De quando eles fizeram o primeiro recenseamento lá em Jebel Alaut, lá no Monte de Deus, ok? E é isso aí. Então, foi contado também o total dos levitas, sendo que os levitas não vão à guerra, então, do sexo masculino, da idade de um mês, não de 20 anos, mas de um mês para cima, foram 23 mil nascidos, né? Os meninos, tá bom? Queridos, então, versículo 63, diz assim: são esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe. Não é o mesmo recenseamento, que é um segundo, né? E aí diz no final aqui que nenhum deles sobreviveu, daqueles 600 mil que o Senhor esperou que morresse no deserto. Diz aqui que nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Isso está no versículo 65 de número 26, certo? Aí número 27 vai falar sobre leis a respeito, promulgadas ou revisadas, leis a respeito da liderança, certo, querido? Tem aqui o caso das filhas de Zelofeade, né, filho de Éfer, neto de Gileade, que era bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Manassés quem é? Filho de José. Essas meninas, essas mulheres, o pai delas morreu e não deixou nenhuma herança, nenhum filho para receber herança. E aí Moisés orou, o Senhor disse a Moisés que desse propriedade a elas no meio dos parentes delas, né? Tá certo? Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê como herança aos seus irmãos, aos irmãos dele. Se não tiver irmão, dê aos pais, aos irmãos do seu pai. Se ainda não tiver irmãos, dê herança aos parentes mais próximos, tá certo? E aí vai falar sobre a Páscoa, que nós já falamos mais ou menos o que era, né? Está em Números 28, versículo 1, diz: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas, né, e que tenham cuidado de apresentar-me na Páscoa, designada como a comida para as minhas ofertas, preparadas no fogo, como aroma, e que me sejam agradáveis. Vai falando aqui de outras festas, como festa das trombetas. Números 29, versículo 1, diz: no primeiro dia do sétimo mês, não é mais do primeiro mês, é do sétimo mês, novembro, por aí, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia vocês tocarão as trombetas. E aí o que eu notei aqui é que fica repetindo sempre. E pela oferta pelo pecado, sempre um bode pela oferta pelo pecado, um bode pela oferta pelo pecado, um bode, né? Aí no final vai falar sobre leis a respeito de votos, promessas. Está em Números capítulo 30. Moisés disse ao chefe das tribos de Israel, o Senhor está ordenando isso: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça, que ainda vive na casa do seu pai, fizer um voto, se o pai não souber, ou se quando ele souber, ele não disser nada, está válido o voto. Se ele proibir, está proibido, acabou. Aquele voto não tem validade, ok? E se essa moça, ela fizer um voto quando estava na casa do seu pai, depois ela se casar, aí no caso é o marido. Quando o marido souber, se ele não disser nada, pelo silêncio dele, está válido o voto que ela fez. Se ele disser: não, isso não tem nada a ver, não pode, está nulo aquele voto. Se no caso for uma mulher já casada e fizer o voto já quando casada, é o mesmo caso, o marido decide se o voto vai ser válido ou não. E então, qualquer voto ou qualquer compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido, ok? Isso está no versículo 9. E o marido, ele pode confirmar pelo silêncio ou anular aqueles votos. Porém, no final aqui está dizendo que se ele, pelo silêncio dele, confirmar o compromisso, aos quais ela se obrigou, ele confirmar com o silêncio dele, aí é o seguinte: está confirmado, mas se ele anular, fica, tipo, as consequências, ele vai sofrer as consequências do voto que ela fez, se ele anular, ok?
Então, aí no final, eu quero que vocês vejam página 216, Números capítulo 31, diz os midianitas serão destruídos, queridos. Os midianitas. Números 31, versículo 1, diz: o Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que eles fizeram aos israelitas. Depois disso, você, Moisés, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse que pegasse mil guerreiros de cada tribo, dá 12 mil, né? 12 mil. Aí tinha chefes de 1000, chefes de 100, e como a organização desde o princípio, né? Chefe de 100, de 50, de 10, geralmente era assim. Queridos, então eles foram à guerra, e aí você vai observar que no versículo 6, que quem foi junto com eles foi Finéias. Finéias, filho de Eleazar. Bom, o filho do sacerdote Eleazar, o Finéias, né? Ele levou com ele alguns objetos do santuário e as trombetas, no caso, para o toque de guerra. E aí, versículo 7 de Números 31 diz que eles lutaram contra Midian, e eles mataram todos os homens, e entre os mortos estavam, versículo 8, entre os mortos estavam 5 reis de Midian, certo? Evi, Requem, Zur, Ur e Reua. Também mataram a espada, Balaão. Balaão morreu à espada, foi morto, né? Balaão, filho de Beor. Então os israelitas capturaram as mulheres, as crianças midianitas, tomaram despojos, os rebanhos, levaram tudo, né? E queimaram todas as cidades em que eles habitavam, onde eles tinham se estabelecido. E então é isso. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, levaram os prisioneiros, homens, mulheres e tudo, levaram tudo para Moisés. Chegou lá no acampamento, Moisés veio cá fora recebê-los, certo? Mas o Eleazar, ele veio recebê-los, e o que acontece? Ficou indignado porque Moisés perguntou o seguinte: vocês trouxeram as mulheres também? Vocês não lembram que foram as mulheres que fizeram Israel pecar? Foram as mulheres que levaram os homens a pecar, né, contra Deus, no caso de Peor, né, aquele culto imoral. Então Moisés falou o seguinte: matem todos os meninos. Para quê? Para que eles não cresçam, não se tornem nosso adversário, não venham nos matar depois. Matem todas as mulheres que já tenham tido relação com algum homem. Deixe só as meninas e as adolescentes virgens. Esses aí vocês deixam, o resto é para matar, tá bom? E ainda disse mais: vocês que foram à guerra, tocaram em morto, ou mataram alguém, tiveram algum contato, bem como os despojos, todos vão ter que passar pela purificação. Vocês vão ficar 7 dias fora, vocês vão se purificar no 3º e no 7º dia, e vão purificar todas as coisas, aquelas coisas que aguentam, não resistem ao fogo, vão ser purificadas pelo fogo e depois pela água da purificação. Vocês vão purificar vocês mesmos, suas roupas, os objetos de couro, de madeira, tudo vai ser purificado com a água da purificação no 3º dia e no 7º dia. Só depois vocês vão entrar. Números capítulo 31, no versículo 25, que foi onde nós paramos no último vídeo, tá bom, negada? Onde diz que disse o Senhor a Moisés: você e o sacerdote Eleazar, os chefes e os chefes das famílias da comunidade deverão contar o povo que foi trazido como despojo, os animais capturados, os objetos, as coisas, tudo, né? Então vocês dividem os despojos entre dois grupos, né? O primeiro grupo, o grupo dos guerreiros, aqueles que participaram da batalha, agora estavam, no caso, esperando para se santificar, se purificar no 3º e no 7º dia. E o outro grupo seria a comunidade de Israel de forma geral. Da parte do despojo que fosse tirado para os guerreiros, de cada 500 pessoas e de cada 500 animais, de cada 500 objetos que tivesse sido tomado como despojo, separasse um. De cada 500, separasse um objeto, uma coisa, uma pessoa, e entregasse ao sumo sacerdote, Eleazar, para que fosse santificado ao Senhor. Tá bom? Um de 500. E o segundo grupo receberia a outra metade do despojo. Esse segundo grupo era toda a comunidade de Israel. Então, nesse segundo grupo, você iria poder contar de cada 50 pessoas, uma seria entregue aos levitas, tá bom? De cada pessoa, de cada objeto, de cada animal, um teria que ser tirado e dado aos levitas, que são responsáveis pelo trabalho do tabernáculo, ok? Para o sumo sacerdote, um de 500. Para os levitas, um de cada 50. E o resto seria entregue realmente à comunidade de Israel. Aí no versículo 32, veja bem, é Números 31, verso 32. Tá assim, ó. Os despojos que restaram da prata tomada, da presa tomada pelos soldados, foram 675 mil ovelhas, 72 cabeças de gado, 61 mil jumentos, 32 mil mulheres virgens, as crianças, as meninas. Então agora você veja esse número de coisas que está no versículo 32, 33, até o 35, que fala do despojo geral que foi tomado dos midianitas. Lembrando mais uma vez, midianita, quem é descendente de Midian, que era Midian, um dos filhos de Abraão com a quintura, tá? A Quetura. A gente chama de quintura. Ok? Então é isso aí. O texto vai falar basicamente disso. Mas tem uma outra parte que eu quero que vocês enfatizem, leiam com muita atenção. Está no versículo 48, seguindo, né? Diz que os oficiais
No grupo que foi para a guerra, eram 12 mil homens de batalha, de 20 anos para cima, 12 mil guerreiros. Eles eram coordenados em grupos de 1.000, então tinha 12 líderes de 1.000, em grupos de 100, né? 12, de 100 para cada grupo de 1.000, e de 50 e de 10, que era a organização básica, a formação básica deles lá, tanto para guerra quanto para outras coisas, era isso. O que acontece? O pessoal que estava coordenando o ataque, eles foram contar os soldados para ver quantas baixas tiveram, quantos tinham morrido, quantos, né, tinham retornado para casa em paz, vitoriosos, com despojos. E, para surpresa de todos, tá? Eles procuraram e não estava faltando ninguém. Dos 12 mil soldados, eles voltaram os 12 mil para casa, voltaram vitoriosos e com despojos para suas famílias. Isso está em Números capítulo 31, no versículo 49 em diante, 48 em diante, né? Aí, pelo fato de terem voltado todos os guerreiros e nenhum deles ter morrido, eles estavam muito gratos a Yahvé, muito gratos a Deus por isso, porque eles reconheciam aqui que isso é impossível. É impossível você sair da guerra e voltar ileso, não sei se ileso, mas não morrer na guerra. É impossível, saem 12 mil homens, voltam com esse número exorbitante, enorme de despojo, tanto de animais, quanto objetos, quanto pessoas. Eles trouxeram tudo de volta, né, tudo que eles ganharam, trouxeram para a comunidade de Israel, certo? E nenhum deles morreu. Gente, isso é impossível, não existe em guerra alguma esse negócio de ter um confronto armado, né, é guerra. E aí a minoria, no caso, 12 mil homens só, a minoria, e venceram, destruíram todas as cidades, tomaram todos os despojos e voltaram todos para casa. Nenhum morreu. Isso só se for um milagre grande de Deus, né? E é isso o que Deus está querendo mostrar para eles. Que Deus tem poder, Yahvé tem poder de colocá-los como vitoriosos, mesmo sendo eles uma minoria. O Senhor tem poder para dar vitória ao seu povo, mesmo sendo o seu povo, sem muito recurso, sem muita experiência em combates, sabe? Com um histórico totalmente diferente. Eles eram escravos antes, os pais deles que morreram antes de chegar aqui, até aqui, foram incrédulos, inclusive não quiseram entrar na terra, por isso ficaram perambulando aí pelo deserto 38 anos. Porque eles não tiveram coragem. É difícil a pessoa viver como escravo e de repente agora se portar como valoroso soldado de guerra, vitorioso. E aí o Senhor está mostrando para eles que o Senhor tem poder para fazer isso, fazê-los vencer. Então o que eles fizeram pela gratidão que eles sentiram? Eles tiraram do despojo que era deles, eles tiraram objetos de ouro, né, joias, muita coisa de ouro. Se você for ler o texto, está aí em Números 31, do 48 em seguinte, seguindo aí, você vai ver que eles tiraram os objetos de ouro e cada soldado, e cada líder, e cada pessoa que foi à guerra e voltou para casa, entregou para o sumo sacerdote e para Moisés, entregou os objetos de ouro como oferta de gratidão por ter sobrevivido a esse combate. Moisés foi pesar o ouro, foi ver, dava mais de 200 quilos de ouro, segundo a narrativa bíblica. Você pode observar aí, né, o versículo 52, passou de 200 quilos, tá bom? O que eles fizeram? Mandaram esse ouro lá para a tenda do encontro, para ficar como memorial, né? Não é memorial, nós tivemos vitória, olha o tamanho da nossa oferta de mais de 200 quilos de ouro. Não, memorial diante do Senhor é o seguinte, era uma forma de mostrar a todo o povo a gratidão dos soldados, dos guerreiros que foram à guerra lá, tá bom? Pelo que o Senhor tinha feito. E aí, diz a Bíblia aqui, levaram para a tenda do encontro, como memorial, para que o Senhor se lembrasse sempre de Israel. Como assim, se lembrasse sempre? Deus esquece Israel? Não, é só uma questão de tradição, transliteração, seja o que for. É só o seguinte, eles queriam que Deus, que Yahvé, o Deus deles, se lembrasse sempre deles, quando eles tivessem que sair para batalhar. Porque eles sabiam que se Deus estivesse com eles em cada batalha agora para frente, depois que entrasse na terra, eles iam ter vitória em cada uma delas. Então veja bem, queridos, o que Deus fez aqui foi animar o coração deles antes que houvesse outro desânimo, como aconteceu com os pais deles, que não quiseram entrar na terra quando eles estavam lá em Cades Barnea. Tá bom? Então eu quero que vocês observem bem, que o histórico aqui, a gente não fala muito de coisas acontecidas durante esses 38 anos, não. A gente sabe que no momento aqui, os incrédulos, os guerreiros antigos lá, os pais desses que foram à guerra, todos morreram, já tinham morrido, e essa guerra aqui foi a primeira. Ela se deu onde? Você pega o mapa de Israel, você vai ver o Rio Jordão ali, que desce do norte lá, do Mar da Galileia até na parte sul, o Mar Salgado, que nessa parte leste estavam habitando os descendentes de Ló, os descendentes de Esaú e os descendentes de Ismael. Os Edomitas é misturado, Esaú com Ismael. E também os descendentes de Abraão com Quetura, né? Os midianitas, tá bom? Ismaelitas, Edomitas, midianitas e os descendentes de Ló, os moabitas e os amonitas, ok? Todos no lado direito, né? No leste, no oriente. E aí eles estão subindo por ali.